Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e a gente vai ter um tema bem recorrente aqui no programa, que é o preço dos alimentos. Então a gente vai discutir inflação de alimentos, a gente vai falar do café, vamos falar de cesta básica. Então tem uma linha condutora aí bem importante hoje que mexe bastante com o nosso bolso. Então a gente vai tratar de todos esses assuntos com vocês, mas sem deixar de lado as previsões do Banco Central e as projeções para a Selic. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu a cesta básica hoje, a gente vai falar um pouco sobre ela. Mais uma preocupação com o preço de alimentos, que é realmente um grande problema nesse começo de ano. Vamos falar também do café em especial aí e mostrar aí que o preço do café pode aumentar ainda mais aí nesses próximos meses. Vamos falar dessa pesquisa aí do Banco Central aí que ouviu agentes de mercado e ver a expectativa deles. Parece que o mercado começa a ficar preocupado com a taxa de juros. Parece que eles estão vendo aí que pesaram demais a mão, né? Então tem bastante coisa para a gente falar hoje. Então já vamos passar para a nossa agenda, Débora? O que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Hoje a agenda está um pouquinho mais curta, ela está mais enxuta, mas vamos ver o que tem hoje na agenda dentro e fora do Brasil. Vamos começar pelo Canadá, que teve já balanço divulgado antes da abertura, balanço da Bombardier, e por lá teve também, pelos Estados Unidos, teve também ConocoPhillips antes da abertura. Em Luxemburgo, a ArcelorMittal também divulgou seus resultados. Então, a parte da manhã, como já era de se esperar, bem tomada por balanços corporativos que estão aí bem presentes no noticiário do mercado financeiro, bem presentes no noticiário corporativo mesmo. De lá para cá, a gente tem alguns dados da Europa, então até pelo horário, a gente teve encomendas à indústria de dezembro na Alemanha, vendas no varejo de dezembro na zona do euro e o Reino Unido divulgou decisão de política monetária hoje cedinho. Então, primeira parte da agenda, como nos outros dias, bastantes indicadores da Europa e também balanços corporativos. Na parte da tarde, a gente tem os Estados Unidos aparecendo um pouco mais, lá saíram pedidos de auxílio-desemprego e o custo unitário de mão de obra. No México teve também decisão de política monetária, na verdade ainda não teve, vai ter 4 horas da tarde. E o diretor do Fed, Christopher Waller, vai participar de uma discussão sobre futuros de meio de pagamento. Sempre aparecem aí os dirigentes do Fed, ainda que o tema não seja política monetária propriamente dita, eles aparecem na agenda porque, como eu falei, o mercado tem essa expectativa que algo seja falado em relação à política monetária. A Mary Daly também discursa num evento no Rotary hoje às 5h30 e na parte da tarde a gente tem o fechamento da Amazon, balanço da Amazon, da Société Générale e da ING na Holanda. Então aqui, todos depois do fechamento, todos na parte da tarde. Como falei, hoje a agenda um pouco mais vazia, mais esvaziada mesmo, sem muitos indicadores de grande relevância, mas sim a gente deve ter um peso ainda nos discursos dos presidentes e dirigentes do Fed, e o balanço da Amazon fica aí no radar no fim do dia. Vamos falar dessa pesquisa aí que saiu, Débora, do Banco Central. Ele abre a cada 3 meses, se não me engano, uma pesquisa para os agentes de mercado responderem, né, o que eles estão achando sobre a situação monetária do país, né, o que eles acham que vai acontecer com o Copom, o que eles acham que deveria acontecer, quais são as projeções de inflação. Então tem bastante dado interessante aqui. A pesquisa é muito mais completa do que a gente está mostrando agora, mas tem muitos dados bem interessantes sobre o que os agentes do mercado estão achando, o que deveria acontecer e o que eles gostariam, o que eles acham que deveria acontecer, o que vai acontecer e o que deveria, ou seja, se está até um termômetro para a gente ver se eles acham que está certo ou não a condição de política monetária. Para essa próxima reunião é quase que um consenso geral que a Selic vai aumentar em 1 ponto percentual. Quase 98% das pessoas acreditam nisso. Então a gente tem depois 0,8 acreditando em 0,75, 1,6 acreditando em um aumento só de meio ponto e ninguém acreditando em que não vai ter aumento ou que o aumento vai ser só de 0,25 pontos percentuais. Agora para maio já tem uma mudança bem brusca do que o pessoal está acreditando que vai acontecer. A grande minoria, mas uma minoria está acreditando aqui, só 6% acredita que vai ter uma alta de 1 ponto percentual, o que faria a Selic chegar em 15,25. A maioria está acreditando numa alta de
meio ponto percentual, que faria a Selic chegar em 14,75 no mês de maio, então 51,2%. 34% acredita que vai ter um aumento de 0,75 pontos percentuais, o que faria então com que a Selic chegasse a 15%, e algumas pessoas aqui acreditam em 0,25 ou sem aumento. Agora a gente vai ver o que deveria ser, o que eles acham que seria a atitude correta, porque é uma pergunta importante, porque um dos grandes problemas do Focus é você tentar ir com a maioria e você acaba meio que fazendo a previsão para chegar no top 5 do Focus, porque ele não premia quem acerta mais, ele premia a média, né? Então quem consegue chegar mais próximo das médias de previsão. Isso é um negócio um pouco bizarro, né? Mas você vê, se tinha 98% que acreditava que deveria ser uma alta de 1 ponto percentual, esse valor já cai. Ou seja, até o próprio mercado, que está tão resiliente com a questão aí da Selic, já está achando que 1 ponto percentual, pelo menos quase 10%, já está achando que é muito. Muita gente acha, tanto que o segundo maior volume depois acha que não deveria nem ter alta, 2,4%. E para 1,6%, 3,2% deveria ter uma alta, mas menor que 1 ponto percentual. Agora, para a próxima reunião de maio, você vê que já chega a 10% de pessoas que acreditam que não deveria nem ter alta. Para a maioria das pessoas deveria ter uma alta de 38,7%, deveria ter uma alta de 0,5 pontos percentuais, para quase 30% das pessoas 0,75%. Muita pouca gente querendo um aumento de 1 ponto percentual, 17,7%, ou seja, a gente vê que o mercado começa a acreditar que realmente você está com um ritmo um pouco acelerado demais. Tanto que a gente tem um Haddad ontem que falou que a Selic parece que está dando um choque muito rápido na economia brasileira, que todo mundo está falando, vai ser pouso suave. Não, parece que vai ser pouso forçado. A gente está vendo índices, inclusive, falamos do PMI, pode ser uma queda bem brusca aí, o que não seria nada bom para a economia brasileira. E aí a gente vê, aí vai ser até engraçado essa próxima página, que vocês vão ver a previsão do mercado para a inflação mensal dos próximos meses. Olha a previsão de inflação para fevereiro, 1,38% a mediana, sendo que o percentil de 75% está 1,45%. É meio loucura, tipo, para ser um mês de 1,38, você teria que ter uma explosão do preço dos alimentos, maior do que já está, uma explosão do preço da energia elétrica, que parece que não vai ter porque está chovendo bastante, então os reservatórios estão cheios, não deve mudar de bandeira tarifária. Uma explosão do preço dos combustíveis, a única coisa que aumentou foi o diesel, não teve outros aumentos de preço, não tem o peso dos reajustes das mensalidades, não seria capaz de fazer isso, então eu acho que entra um pouco naquela história, né? A gente vai jogar para cima para pressionar a Selic para aumentar em março, aí a gente vai errar e falar, erramos as projeções. A gente tem aí que acredite-se em um aumento de 0,5% só, o que também é baixo. Daí também entra, fomos surpreendidos positivamente pela inflação, vai dar 0,2%. Claro, estou chutando, só estou inventando um número aqui, isso daí não é minha previsão, tá? Aí vai maior do que esse 0,5%, fomos surpreendidos. E as de março e abril aí estão bem elevados também, 0,46%, 0,5%. Não parece assim que teremos tantos elementos assim, mas parece aí que está muito pessimista essas projeções, né, Débora? E uma mediana perto do percentil de 75, só para vocês entenderem, a mediana é o que divide o conjunto de dados no meio. Isso mostra que boa parte das projeções dos dados eles estão mais próximos do limite superior ali, né? Então, a boa parte dos dados estão concentrados perto do percentil de 75, né? Mais no limite ali superior, o que é bastante curioso, né? A gente vê esse deslocamento acontecendo, inclusive no Focus em algumas métricas. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção, voltando ao quadro anterior, em relação ali o que o mercado acha que vai acontecer e o que ele acha que deveria acontecer, que são olhares diferentes para a mesma questão, para a mesma situação, que aqui é juros, tem um discurso até que um pouco incoerente com o que a gente viu depois do comunicado do Copom. Porque quando saiu o comunicado do Copom, o mercado veio firme, veio batendo no comunicado, inclusive, falando que ele foi leve demais, porque não sinalizou alta de mesma magnitude depois de março. Então, março a gente já tem uma alta sinalizada de 1 ponto percentual, isso deve acontecer, isso já é guidance, já é direcionamento, mas dali para frente
tem ali uma sinalização que pode subir os juros, mas não tem magnitude definida. E a primeira reação do mercado financeiro foi falar que o comunicado foi brando demais, porque não sinalizou a magnitude dessa alta e nem falou que ia ser mais uma alta de 1%. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha a própria resposta aqui, eles não acham que isso deveria acontecer. Então, fica até um discurso um pouco descolado. Bate na ata do Copom, mas, ao mesmo tempo, fala que não deveria acontecer uma alta de 1 ponto percentual. Então, parece que o mercado está ainda bem indefinido para onde vai nessa política monetária e na cobrança dessa política monetária. Parece um mercado bastante, inclusive, volátil nesse sentido. Não volátil no sentido da volatilidade, mas de ter mudado de estado aí muito rapidamente. Então, é algo bastante curioso para a gente pensar. Estou achando até que o mercado começou a perceber a gravidade do problema que ele criou. Eu acho que ele falou assim, porque os dados estão mostrando uma queda muito rápida da economia. Assim. A gente estava falando assim, outubro, não, tipo, deve melhorar em novembro. Em novembro não melhorou, mas dezembro é o mês das férias, né? Mês das festas, né? E não melhorou, e parece que a indústria já caiu bastante. Vai sair setor de serviço e comércio, vamos ver o que acontece, mas janeiro já tem dados aí que mostram aí o problema. Teve alta no desemprego em dezembro, que não é normal. Então vamos ver aí, porque parece que eles perceberam que o remédio foi muito forte e vai matar o paciente. E vamos falar assim, né? A gente está avisando isso há quanto tempo aqui, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Vamos falar de cafezinho, Débora? Porque o pessoal tá bravo aí, porque o café está muito alto, né? E pode aumentar ainda mais, né? A culpa é da China. Tem uma série de fatores aí mexendo com o preço do café. Não é de hoje também que a gente está avisando isso. Eu lembro que até há alguns meses, no ano passado, antes do preço começar a subir de fato, a gente avisou vocês que ia ter uma alta de café e que isso já estava preocupando globalmente, antes da alta de fato começar a acontecer. Duas coisas que a gente avisou aqui antes, hein, Kendi? Quem diria? Porque a gente já tinha avisado aqui que o café ia começar a subir, porque tinha entrado sim, esse mercado consumidor da China. Então, esse mercado consumidor vem forte no consumo do café mesmo, nessa compra de café. E a gente tem alguns problemas de oferta também. A gente teve ali o Vietnã saindo um pouco dessa produção, botando um pouco do pé no freio ali, substituindo essa produção de café. A gente tem aqui no Brasil vários problemas climáticos, a gente está falando de grandes produtores de café, né? Problemas climáticos aqui no Brasil que também fizeram, inclusive quando a gente falou lá atrás, a gente falou justamente disso, a qualidade do café, como o café estava sendo prejudicado pelas questões climáticas aqui no Brasil e como isso já era um fator de preocupação global lá no ano passado, antes de fato do preço começar a subir, porque os grãos estavam com tamanhos menores, os grãos já estavam mostrando ali alguns sinais de problemas que eles iriam enfrentar no restante do ano. E de lá para cá, todos esses problemas aumentaram. Então a gente tem sim esse consumo maior na China, que deve demandar mais café, a gente tem a oferta reduzida em alguns países e aqui no Brasil as questões climáticas pesaram muito no ano passado, prejudicaram muito no ano passado e existe uma preocupação que isso possa voltar a acontecer. A gente não pode esquecer que onde queimou aqui no Brasil também era onde se produzia café. Então a gente mostrou inclusive um mapa para vocês sobre isso. Mas vamos ver como é que estão os preços dos futuros de café nesses últimos tempos, porque eles vêm assim disparando. Se a gente pega do ano passado para cá, os futuros de preço de contratos de café, aqui para a gente ter, né, que é futuro para março, mas a gente tem esse preço histórico subindo, os futuros de café, da saca de café, estava ali em 182,8 dólares. Em um ano, ele passa para 407,48 dólares. Inclusive, tem uma medida ali de libras, né, de preço por libra, isso tudo, libra-peso. Também a gente teve uma máxima histórica nessa métrica essa semana. Então, a gente vê o preço do café disparando e o preço do café ele vem sendo um vilão da cesta básica, um vilão da inflação de alimentos, porque o grão que fica aqui no Brasil também está sendo vendido mais caro, né? O pó de café está muito caro, o café em grãos está muito caro. Então a gente vê que tem essa pressão, inclusive, vinda de fora. A gente vê que isso aqui é negociação em bolsa de commodities de futuros nos Estados Unidos. Então a gente vê essa escalada do preço do café e isso também está afetando de fato, né, o preço é uma commodity, ela é negociada em mercado de commodities e esse preço, essa aceleração do preço global já está afetando também o preço aqui dentro.
até porque aqui o que sobra já é vendido o que sobra, né? Vamos falar a realidade, porque o café bom ele normalmente é exportado. Então aqui o que sobra aqui no Brasil normalmente é altamente torrado e vendido aqui dentro, não é o café de maior qualidade. E mesmo assim, né, por conta dessa disparidade, então se o preço está mais caro lá fora, aqui dentro ele também vai ficar. O produtor não é bonzinho, ele não vai vender aqui mais barato porque é um café de menor qualidade. E outro ponto que vem aparecendo aí, ponto de atenção que a gente já falou várias vezes também, é preço do açúcar, tá? O preço do açúcar também está disparando muito no mercado internacional. A gente vê essa disparada também mais recentemente nesse começo do ano. O preço do açúcar estava junto com o café na notícia, inclusive na Bloomberg hoje de manhã. Então a gente vê essa alta do preço do açúcar. E não é porque, e aqui eu não estou contando isso porque as pessoas põem açúcar no café, não é por isso, mas porque se o açúcar fica mais caro lá fora, a produção de etanol aqui muda, porque quem produz o etanol, o usineiro que produz o etanol, o açúcar, desculpa, ele vai vender para fora porque está mais caro, está valendo mais a pena. E o que fica aqui também vai ficar menos e vai ficar mais caro. Então, outro ponto de atenção aí que veio junto com o cafezinho é o açúcar que está disparando no mercado futuro. Então, só para lembrar, né, o usineiro escolhe fazer açúcar ou etanol. Ele faz etanol para o mercado interno e açúcar para vender lá fora. Não é o açúcar que você coloca no cafezinho. Então, se o preço do açúcar aumenta nas bolsas internacionais, ele vai destinar a maior parte da cana-de-açúcar para vender, para fazer açúcar e vender lá para fora. O que fica aqui vai ser um pouquinho para o seu caldo de cana com pastel, mas a boa parte fica para também fazer etanol. E etanol está na gasolina, etanol também é combustível que todo mundo coloca, aumentou o preço do etanol, aumentou o preço dos combustíveis. E eu não sei, qual que é a desculpa? Você sabe qual que é a desculpa para o preço do açúcar estar tão caro, falou? Do açúcar não fala só realmente da demanda global, mas fala que o açúcar está começando a disparar e está preocupando também de forma global, mas não tem um ponto específico do açúcar, só mostra o gráfico. Vou tentar descobrir esses dias aí o que está acontecendo. Mas vamos falar também, continuando falando de alimento, que a gente teve aquela quinta série na última semana no Congresso Nacional, a briga dos bonés, né? Porque um falava que a resposta aí dos bolsonaristas para o boné do Pronésio do Brasil dos brasileiros foi tá tudo caro, né? Então quero voltar aos preços do Bolsonaro praticamente, né? Mas se a gente for pegar o histórico, é o pessoal que tem memória curta, né? Porque o que estava acontecendo na verdade é que a inflação de alimentos, principalmente durante o governo Bolsonaro, foi muito mais elevada do que a gente teve aí nesse último ano. Esse último ano a gente teve um grande problema aí de inflação de alimentos, mas foi muito pior durante o governo Bolsonaro. Então a gente até montou um gráfico aqui para mostrar para vocês como que foi, ó. A gente fez uma separação em duas partes aqui, só para vocês entenderem. A gente pegou o grupo alimentação e bebidas, que é o que a gente chama de inflação de alimentos, no final das contas, e do subgrupo alimentação no domicílio, que é aquele que você compra no supermercado. Então você tem essas duas separações, o que é inflação de alimentos, e vamos chamar esse branquinho aqui de alimentação do supermercado, então custo supermercado. Em 2019, a gente teve aí que aumentou em 6,77% e 7,84% no mercado dos alimentos. Em 2020, ano da pandemia, aumentou em 14% o grupo alimentação e bebida e em 18,15% a compra da alimentação no supermercado. Em 2021, 7,94% a alimentação, o grupo alimentação como total, e 8,24% alimentação no supermercado. Em 2022, 11,64% do grupo alimentação e bebida e 13,23% para comprar as coisas no supermercado. Então, olha isso, você não teve nenhum ano que você teve, por exemplo, uma inflação de alimentos que foi abaixo da inflação oficial. Então, todos os anos foi uma inflação muito elevada. A gente pega aqui no governo, no primeiro ano, foi uma inflação muito baixa de alimento. O índice de alimento foi de 1,03, mas caiu a alimentação no supermercado. Esse 1,03 veio basicamente do setor de serviços, né? Alimentação fora de casa, barzinho, cafezinho que você toma. Então caiu, inclusive, para comprar no mercado. Esse ano foi um ano mais pesado, mas olha, 7,69, mas foi melhor que 2020, 2021 e 2022, que já não tinha pandemia. Então não tem nem como culpar a pandemia por esse ano de 2022. E a alimentação no supermercado também foi melhor do que os anos de 2020, 2021 e 2022, 8,23. Somente em 2019
quando a economia estava bem complicada, inclusive, crescimento muito baixo, inclusive quando a economia está mal, as pessoas têm medo de repassar os preços porque, mesmo quando aumenta o custo, elas têm um pouco mais de medo de repassar os preços por medo de não conseguir vender aqueles produtos. Então, também tem esse efeito. Então, você vê que 2019 foi o único ano que foi melhorzinho do que o pior ano até agora do governo Lula. Então, não tem justificativa para aquele bonezinho ridículo lá que foi colocado lá, porque assim, eu não quero voltar assim a pagar tão caro, acho que nenhum brasileiro quer ver fila de osso de novo, ter picanha com um marcador de mercado que fica apitando se você passar, porque daí o pessoal estava com medo de que o pessoal roubasse picanha, estava fazendo a mesma coisa na picanha do que fazia no uísque, então não estou querendo aí voltar para esses tempos, Débora. Acho que ninguém quer, né? Quem está colocando bonezinho está fora da realidade. Mas só para esclarecer, André, o que está sendo falado em relação ao açúcar? Acabei de ver aqui na Reuters que um dos pontos é que, sim, a gente teve uma valorização do futuro de açúcar nessa semana, inclusive no recorde do ano, já maior valor desde 6 de janeiro, que tinha sido um valor mais elevado. E, André, olha só, o agro não é pop mesmo, ainda mais se a gente está falando de agro exportador, porque o que os investidores e analistas perceberam é que o Brasil é um produtor grande de açúcar e que os exportadores de açúcar não estão com pressa de vender porque o real se valorizou em janeiro e a gente sabe que exportador gosta mesmo de dólar caro porque fica melhor a atratividade para vender para fora. Eles estão segurando um pouco essa venda porque o dólar caiu. Então está fazendo estoque. Pois é. Faz parte. As leis do livre mercado. Vamos falar da cesta básica rapidinho, Débora, que é o assunto mais importante, acho que, do dia, né? Porque a pesquisa do Diese saiu agora essa manhã e das 17 capitais pesquisadas, 13 tiveram um aumento. E quando a gente vê o tipo de alimentação que subiu, a gente vê que os problemas que a gente já tinha em janeiro, em dezembro, né, inclusive, se somaram a novos problemas de janeiro. Então, criou-se uma tempestade perfeita para piorar a situação, né? Já estava difícil, vamos piorar ainda um pouquinho mais. A gente já tinha falado isso um pouco quando a gente mostrou o IPCA 15, no comecinho desse mês, né? No finalzinho de janeiro, inclusive, que era o quê? Além da questão dos bens que estavam com problemas pontuais, que era a carne, e o café e o óleo de soja, que eram os itens que mais estavam elevando a inflação de alimentos, a gente chega no mês de janeiro, e o mês de janeiro é formado por altas temperaturas, quando chove, chove muito, então a produção do hortifruti fica muito prejudicada. Lembrando que esses itens não são feitos em grandes fazendas, não é o agro que planta alface, tomate, não. São pequenos produtores, geralmente, que ficam perto dos grandes centros urbanos, né? A gente tem aqui, por exemplo, Cinturão Verde, São Paulo, que tem Suzano, Poá, Mauá, que fazem as verduras, as leguminosas e tudo mais. E a gente vê que isso aí está com preço bem elevado, então piorou bastante a situação dos alimentos nesse momento. A gente tem aqui a tabelinha para vocês fazerem a leitura e para saber qual que é a cesta básica aí da cidade que vocês estão vendo a gente. Temos o gráfico, será? Ou se não, então eu tenho aqui de cabeça mais ou menos, né? O gráfico acabou não ficando pronto, mas tudo bem. A gente tem que... tá aqui. Ficou pronto sim, erro meu, gente, perdão. A cesta de São Paulo é a mais cara ainda do Brasil, teve uma alta de 1,25%, custando R$ 851 hoje. Florianópolis teve uma queda, custando R$ 808,75. Rio de Janeiro, R$ 802,88. Porto Alegre, R$ 770,63, mas com uma queda de 1,63. A maior variação que a gente tem foi da cesta de Salvador, que está custando R$ 620,23 hoje, só que aumentou 6,22%. A gente teve altas muito consideráveis, principalmente na região Nordeste, ó. Norte e Nordeste, Fortaleza, quase 4%, Belém, mais de quase 5%, Natal, 2,72%, João Pessoa, 1,93%, Recife, 1,73%, 3,30% em Aracaju. Então, foi a região que mais teve altas aí nesse momento.
Enquanto a região sudeste você teve algumas capitais que subiram, outras que desceram, então a coisa pegou mais na região nordeste. E é uma coisa que a gente já estava esperado, mas também vai servir de termômetro para quando sair no próximo dia 11 a inflação oficial do IPCA, a gente já vê que provavelmente os alimentos vão ter um peso elevado e vai ser sim um fator de inflação pesada aí no Brasil em janeiro, né, Débora? Será que se eu ligar a minha TV hoje de manhã num canal de programa matinal, vai ter alguém usando colar de tomate e café? Não sei. Mas um ponto de reflexão que eu queria trazer aqui, porque normalmente, recorrentemente, nossa audiência aparece no chat, comentando que as coisas estão caras. A gente sempre tenta fazer essa distinção de que a inflação não quer dizer que a coisa está cara, ou que a coisa está cara por conta de uma aceleração. E eu gosto de trazer esse exemplo da cesta básica, justamente porque fica um pouco mais tangível para a gente, fica um pouco mais visual disso que a gente está falando. Por exemplo, Aracaju. Aracaju não tem uma cesta cara. Se a gente for comparar com a de São Paulo, ela é muito mais barata, né? Pensando em caro e barato aqui. Mas ela teve uma aceleração do mês passado para cá, uma variação de 3,13%. São Paulo tem uma cesta básica cara, de R$ 851,82. Só que a variação foi menor do que Aracaju. Foi de 1,25. O que isso quer dizer? São Paulo já tinha uma cesta cara. A cesta básica ela já estava mais cara em São Paulo. O valor da cesta básica já era elevado. A variação, por mais que seja pequena, ainda dá a sensação que a cesta é cara, porque ela é realmente a mais cara do Brasil. Enquanto Aracaju, que tem uma cesta um pouco menor, claro que a aceleração faz diferença, porque ela custava X no mês passado e agora ela custa 3,13 maior, mas ela tem ali uma variação maior, inclusive, que a de São Paulo, mas continua ficando como a mais barata. É isso que a gente sempre tenta mostrar para vocês quando a gente fala, a coisa está cara. Não necessariamente ela ficou cara por conta da variação inflacionária daquele mês. Pode ser que ela já esteja carregando esse preço há bastante tempo. Então ela vem ali de aumentos recorrentes, aumentos ao longo do tempo, ela fica cara e pode ser que ela nem seja o vilão daquele mês, pode ser que ela nem esteja naquela cesta de itens mais caros do IPCA, por exemplo, de itens que mais variaram do IPCA. Ela pode ter tido uma variação pequena, mas continua cara porque já veio de uma outra aceleração em outros tempos. E aqui eu acho que é um bom exemplo para a gente fazer essa distinção. Não necessariamente a cesta mais cara é a que tem a maior variação, e não necessariamente a mais barata é a que teve menor variação. Débora, vamos chamar a nossa audiência aí para a estreia da nossa pós-graduação. Vai ser no dia 13 de fevereiro, às 8 horas da noite. Então, a primeira aula vai ser online, gratuita para todo mundo. Vai ser uma aula aberta, A Vingança dos Humilhados, com o Gessé Souza e também o Renato Giannini. A gente é um marco histórico aqui, que é a pós-graduação junto com a FESP, e a gente vai ter aqui condições especiais. É a última chance para você entrar na primeira turma da pós-graduação do ICL, e quem entrar vai ter condições especiais de matrícula. Então, gente, vale muito a pena. Sexta-feira, dia 13, quinta-feira, 8 horas da noite, entra aqui em clmercado.com.br, já se inscreve, clica lá no sininho do YouTube, daí ele te avisa 8 horas da noite. Vai ser imperdível, mais uma vez, né, Débora? Exatamente, não dá para ficar de fora dessa. E agora vocês ficam na sequência com o Rolê ICL. Nossos vizinhos de cima já estão preparados para receber vocês, então agora tem Roberta Garcia e o William Noblat. William Noblat, gente, que isso? Chipei o casal errado aqui. Guga Noblat e Roberta Garcia na sequência com vocês, e a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos e o que vai mexer com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. O Brasil é um país muito peculiar. Aqui entre nós, os que mais se vangloriam de serem patriotas são exatamente aqueles que mais torcem contra qualquer coisa que é brasileira e que tem a ver com o real desenvolvimento do nosso país. É algo realmente impressionante, pessoal, como tem gente ligada à extrema-direita que torce contra o sucesso da Fernanda Torres. Quer entender por que esse tipo de coisa acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Giannini Ribeiro, daremos para o ICL. A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.